Bom dia, Jéssica. Bom dia, Tudo bem? tudo e com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vamos lá para nossa aula de física? Aham. Jéssica, eu não vou te passar a nota hoje, porque eu ainda estou somando as notas do simulado para fazer a média, tá? Ok. Eu acredito que de tarde eu consigo finalizar, tá bom? Uhum. Mas aí eu te Tá bom. passo a aula, ou te mando no privado, a sua. Ok. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui com você. A gente começou a estudar a cinética, teoria dos Hum. gases. Não. Então, foi com outro segundo que eu comecei mesmo. Ai, eu confundo os 2 segundos às vezes. Qual que eu comecei, qual que eu terminei, que eu não comecei. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa das primeiras leis da termodinâmica, tá? Isso aqui já é conteúdo para o segundo bimestre. Ok. Então, a cinética, ela vai estudar os gases. Então, a gente vai levar em conta que o estudo dos gases é um modelo hipotético, tá? Que não condiz com os gases reais que são encontrados livres na natureza. Esse modelo hipotético a gente chama de gás ideal ou gás perfeito, tá? Como os gases livres na natureza a gente não encontra um modelo perfeito, a gente faz um estudo hipotético deles, tá? Então, para caracterizar o estado de um gás, nós vamos observar 3 grandezas que interagem entre si, que vai ser a pressão, o volume e a temperatura. Esses 3 são as variáveis de estado de um gás. Então, o gás ele vai variar de acordo com o volume, com a pressão e com a temperatura, tá bom? Então, o gás ideal ele é apenas um modelo, né? E os gases reais eles vão apresentar comportamento semelhante ao gás ideal, principalmente quando eles estiverem presentes em altas temperaturas e baixas pressões. Vamos mudar aqui. Então, para a gente iniciar esse estudo, a gente tem que indagar algumas propriedades que dá para notar visivelmente em um gás. Então, são 4 perguntas. A primeira, por que um gás se expande e se difunde por pequenos orifícios? Por que o gás pode ser comprimido, que é o caso que acontece nas garrafas de refrigerante, né? O gás contido no refrigerante, que é o CO2, ele fica comprimido ali dentro. Por que um gás se mistura facilmente com outro e por que a densidade dos gases é baixa? Então, são perguntas que a gente pode indagar, tá bom? Para responder a esses questionamentos, é adotado o modelo do gás, que apresenta 4 características e a gente vai falar de cada uma delas, tá bom? Então, a primeira é o movimento das moléculas, tá? O movimento das moléculas do gás, ele é caótico. O que quer dizer? Cada molécula vai se movimentando aleatoriamente em relação às outras e que atende às leis da mecânica clássica. Então, olha o exemplo aí do desordenado dessas moléculas de um gás ideal. Bem desordenado mesmo. Posteriormente, né, as moléculas desse gás ideal, elas não interagem entre si, exceto quando elas sofrem colisão. Em consequência disso, é o que descreve o movimento retilíneo uniforme, tá? Calculado lá em Física 1. As moléculas de um gás, elas podem colidir entre si ou contra as paredes do recipiente, no qual elas estão confinadas. E em ambos esses casos, essas colisões, elas são elásticas, tá? Quer dizer o quê? Que essas moléculas, elas conservam uma energia cinética e uma quantidade de movimento, como representado aqui. Elas sofrem colisão, mas elas preservam a energia cinética e a quantidade de movimentos.
Então, nos exemplos dessas duas figuras A, B e C, essas partículas de gás mantêm constante o módulo da sua velocidade, mesmo depois que elas se colidem, tá vendo? Então, elas conseguem conservar a energia cinética e também a quantidade do movimento delas. E por último, né, as dimensões dessas moléculas do gás, elas são desprezíveis, né, quando comparadas com a distância entre elas. Então, o volume do gás vai corresponder ao volume do espaço entre as suas moléculas, que quer dizer o quê? Que no total é o volume do recipiente aonde ele está contido. Então, resumindo, a gente pode dizer assim, que essas características, embora elas são hipotéticas, elas sugerem que um gás é um grande espaço vazio entre as moléculas e movimentam-se intensamente em diversas direções, colidindo entre si e com as paredes do recipiente, atendendo às leis da mecânica clássica, ou seja, mecânica clássica, Jéssica, para você entender, ela vai dizer que o gás conserva a energia dele e a quantidade em que ele está se movimentando, tá? Conserva energia e quantidade de movimento. Então, como a gente viu, né, os gases reais, eles podem comportar como um gás ideal. Para isso, ele tem que atender essas duas condições. Baixa pressão, quer dizer quando um número menor de moléculas por unidade de volume, pois poucas moléculas elas vão acarretar poucas colisões nas paredes do recipiente, e aí baixa pressão. Como que funciona? Imagina que você prendeu, por exemplo, imagina uma garrafa de refrigerante, só cheia de gás, tá? Tampou essa garrafa. Se você tiver muitas moléculas de gases contidas dentro dessa garrafa, a pressão vai ser maior, tá bom? Mas se tiver poucas moléculas, vai ser menores as colisões, então menor pressão. Ou alta temperatura é quando aumenta a velocidade média de movimento desses gases. Deu para entender, Jéssica? Deu para fazer uma relação aí na imaginação? Sim. Deu? Se não tiver claro, você pode falar que eu vou repetir, tá? Ok. Então, continuando, vamos falar agora de outras características, voltando àquelas perguntinhas iniciais. Então, ó, no que a gente viu até agora a gente consegue responder aquelas 4 perguntas da introdução. Como? Então, o gás, ele se expande e se difunde através do orifício devido ao intenso movimento das suas moléculas. Por isso, o perfume de um frasco aberto vai espalhar rapidamente pelo ambiente. Voltando à primeira pergunta, ela diz o seguinte, ó. Primeira pergunta, lá da introdução, ela fala, né? Por que um gás expande e se difunde por pequenos orifícios? A segunda, por que um gás pode ser comprimido? Por que um gás mistura facilmente com outro e por que a densidade dos gases é baixa? Lá no slide 8 tem todas essas respostas. Então, ó, porque o gás ele se expande e se difunde devido ao intenso número de suas moléculas, tá? Então, por isso, por exemplo, um perfume de um frasco aberto vai se espalhar rapidamente pelo ambiente. O gás ele é facilmente compressível devido à enorme distância entre as moléculas, e um gás vai se misturar facilmente com outro porque as moléculas elas não encontram dificuldade em ocupar os espaços vazios entre as moléculas de um outro gás. E por último, um gás tem baixa densidade porque a massa das suas moléculas é muito pequena. Então, quando comparada com o volume que ele ocupa. Então, um gás ele tem mais volume do que massa. Em outras palavras, quer dizer que o volume do gás é composto praticamente de espaços vazios. Agora vamos falar de pressão de um gás. Para definição, né, por definição, a pressão ela é a relação entre o módulo de uma força e a área sobre a qual ela está atuando. Então, a pressão ela é calculada
igual a força dividido pela área. Então, quanto maior a força pelo qual a molécula de um gás colide contra a parede do recipiente que o contém, maior é a pressão exercida pelo gás dentro do recipiente. A pressão gasosa é o resultado dessas colisões de bilhões e bilhões de moléculas que compõem o gás, tá? Contra as paredes do recipiente que ele está contido. E quando um gás ele é comprimido sob temperatura constante, o número dessas colisões com as paredes do recipiente, elas vão ficar cada vez mais tensas, intensificadas. E isso vai fazer aumentar a pressão do gás. Ao contrário, né, quando ele é expandido, essa quantidade de colisão ela é menor, em virtude das moléculas percorrerem distâncias maiores dentro do recipiente, faz com que a pressão diminui, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de duas imagens que mostra essa relação entre a pressão e o volume do gás. Tá vendo? Figura A, figura B. Para nós calcularmos a pressão que é exercida por um gás dentro de um recipiente, a gente pode considerar esse recipiente como cubo de aresta, que contém o gás com N moléculas. Então, ó, a gente sabe que o movimento dessas moléculas ela é aleatório, então a gente pode supor o efeito que é produzido por esse movimento. Então, podemos dizer que 1/3 dessas moléculas vão se movimentar em cada uma das direções do cubo, né? Cada uma aresta, tanto nas direções do plano como fora do plano também, que são as direções x, y e z. Então, quando a molécula de massa m e 0, que é a massa inicial, velocidade v colide com uma face do cubo, o módulo da velocidade não vai alterar, tá? Então, é como representado na figura A, B e C. Você pode ver que a molécula ela se colide na parede do cubo, mas a velocidade ela não tem nenhuma alteração, tá vendo? Ao mesmo tempo que ela bate, ela vai voltar. Então, ó, a variação da quantidade do movimento, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Variação de quantidade de movimento, que é o ΔQ, é igual a massa inicial vezes o volume, menos o volume inicial vezes a massa, que vai ser igual a 2 vezes a massa inicial vezes o volume. As duas colisões consecutivas aí da molécula, que percorre 2 vezes a distância na aresta do cubo, é a variação do nosso tempo, que é o tempo que a molécula vai gastar para fazer esse percurso. E a variação do tempo eu vou calcular dessa seguinte forma. 2L é igual, dividido por V. Então, teorema do impulso quer dizer o quê? Ou a gente vai calcular a variação do movimento, da quantidade de movimento ΔQ, aonde a variação ela é determinada pela força vezes a variação do tempo, tá? Então, a gente chega na formulazinha e final, que força vai ser igual a massa vezes o volume ao quadrado dividido por L, tá? Que é a largura do que ele movimenta para lá e para cá. E aí, a gente aplicando esse conceito de pressão, né, a gente vai ter pressão equivalente a essa fórmula aqui, ó. N dividido por 3 é igual a M0, que é a massa inicial, vezes o volume ao quadrado, dividido pela largura ao cubo, tá? Então, ó, largura ao cubo equivalente ao volume do cubo, é o produto N de massa inicial, que vai resultar numa massa total do gás. E a gente tem a equação da pressão exercida por esse gás perfeito, que é igual. Pressão é igual a 1/3 da massa vezes o volume ao quadrado, dividido pelo volume. Muita fórmula, né, Jéssica?
Uhum. Então, a energia cinética de um gás vai equivaler ao somatório das energias cinéticas das suas moléculas. O somatório dessa energia cinética, então, vai ser energia cinética é igual ao volume, a massa vezes volume ao quadrado dividido por 2, tá? Como o produto da massa vezes o volume ao quadrado também é apresentado na equação da pressão do gás, a gente pode escrever, então, ó, que a pressão vai ser igual, ó, a gente vai calcular que a energia cinética vai ser igual a 3 vezes a pressão vezes o volume dividido por 2. Quer dizer que mv ao quadrado, massa vezes o volume ao quadrado, é igual a 3 vezes a pressão vezes o volume. Então, aí a gente utiliza mais essa fórmula final aqui, tá? Pode passar só mais umas formulazinhas. Depois, Ok. e a gente fica por aqui com tanta fórmula. Próxima aula a gente continua, tá? Já o... Professora, Oi, pode perguntar. depois ela me manda esses slides e os de geometria, por favor? Manda, eu vou postar lá no Classroom. Você quer que te manda pelo WhatsApp mesmo? Para você é melhor? Pode ser. Então tá, eu envio. Obrigada. Pela equação, né, nós sabemos que pressão é igual o volume, e o volume vai ser igual a N vezes o R vezes o T. O que quer dizer isso? Que a energia cinética do gás é dada em função da temperatura, tá? Então, a energia cinética vai ser igual, como é dada em função da temperatura, 3 meios vezes N, que é o número de mols do gás, vezes 1R, que é uma constante universal dos gases ideais, tá? Vezes a temperatura. A constante dos gases ideais é dada por 8,31 Joule/mol, tá? Vezes o K. Tá bom? Vezes K, que é Kelvin, tá? Ok. Então, aqui a gente chega numa fórmula final para calcular tudo isso, tá bom? Então, ó, a equação de energia cinética é dada por 3 meios vezes o número de mols do gás, vezes R, que é a constante, vezes a temperatura, tá? Então, a Ok. constante ela é dada em 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, e é assim que se calcula, tá bom? Essa parte aqui, a determinação de um gás, eu vou deixar para nossa próxima aula. Muito conceito a gente aprendeu hoje, fórmula só de um tanto só, uma atrás da outra. Ainda vai ter mais um punhadinho para depois a gente praticar nos exercícios, tá? Ok. A gente vai aprender agora a calcular a energia cinética do gás. Aí eu vou deixar a velocidade média das moléculas do gás para a nossa próxima aula de física. Aí eu mando lá para você esses slides e o de ontem de geometria também, tá? Uhum. A nossa Obrigada. aula ontem, inclusive, acabou do nada, porque eu tive uma queda de Pois é. internet. A internet aqui em casa teve um problema na minha região e o pessoal veio arrumar. Depois daquela aula com você, eu não dei aula para mais ninguém. Fiquei sem internet até eles virem arrumar. Aí falei, nossa, que chato, porque foi bem em cima, bem no meio da explicação, né? Pois é, aí a internet, aí a senhora desligou. Aí eu pensei, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu fiquei, professora, professora. Né? Aí eu vi que a senhora não Caiu. estava mais. Foi, caiu mesmo, aí não tinha como nem. E eu mandei recado para Juliana e para os meninos que eu tinha aula depois da sua, esqueci de te avisar, né? De que tinha caído. Ai, esses dias eu ando com a cabeça tão boa, Jéssica do céu. Mas é tanta coisa também, né, professora, para É, fazer. isso é verdade. Aumentou muito o trabalho depois que a gente passou a ter aula online. Você acaba esquecendo das coisas. Mas tá bom. Então, eu te mando lá, tá? Ok.
Tchauzinho, fica com Deus. Até a nossa próxima aula. Com Deus também.